Olá pessoal, boa noite, tudo certo? Você que está passando por aqui, que tiver interesse em saber sobre indenização do INSS para quem sofreu acidente, seja bem-vindo. Hoje nós vamos tratar deste tema bem interessante. Se você puder curtir a live, compartilhar, se quiser seguir a gente aqui também no nosso perfil, a gente está sempre falando sobre temas relacionados ao INSS, benefício por incapacidade, aposentadoria. Se você quiser seguir a gente aqui também, seja bem-vindo, tá bom? Se tiver dúvida com relação a temas ligados ao INSS, não precisa ser necessariamente sobre esse tema que a gente está falando hoje. Você pode mandar aqui, na medida do possível a gente vai respondendo você aqui. Tudo bem? Qualquer dúvida é só enviar aqui pra gente, e o tema que a gente vai tratar hoje aqui é sobre indenização do INSS para quem sofreu acidente. Se você tiver interesse em ficar aqui, seja bem-vindo à nossa live. Vamos lá então, pessoal. O que é essa indenização que o INSS paga para quem sofreu acidente? Será que todas as pessoas que sofreram um acidente têm direito a essa indenização? Quais são os requisitos? Você tem que estar pagando INSS? Será que o autônomo tem direito? É só o empregado que tem direito? Se eu parei de contribuir, será que eu vou ter direito a essa indenização? Se eu sofri acidente quando eu era criança, será que eu vou ter direito? Então é sobre esses temas que a gente vai conversar aqui agora nessa live. Então vamos lá. Pessoal, a indenização que o INSS paga, ela paga por meio de um benefício chamado de auxílio acidente, tá? O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente ele é um benefício de caráter indenizatório, tá? Para quem sofreu um acidente, se recuperou e após a recuperação ficou com uma sequela que causa maior dificuldade para essa pessoa trabalhar, tá? Então aqui a gente tem 3 pontos que a gente tem que analisar. Primeiro, que a pessoa tenha sofrido um acidente. Depois, que ela tenha se recuperado desse acidente. E terceiro, que ela tenha ficado com uma sequela que causa um impacto na realização do trabalho dela, tá? Então, não basta você ter sofrido um acidente. Você tem que ter sofrido um acidente e tem que ter ficado com uma sequela. Não basta você ter ficado com uma sequela. Essa sequela tem que interferir de alguma forma naquele trabalho que você fazia na época do acidente. Tem que interferir na profissão que você tinha na época que você sofreu o acidente, tá? Se não tiver repercussão nenhuma naquele trabalho que você fazia, naquela espécie de trabalho, você não tem direito a ser indenizado, tá? Agora, um outro ponto que a gente tem que falar aqui. Essa indenização, quem vai pagar não é o empregador, não é o teu patrão. Você não entra com ação contra o teu patrão para cobrar essa espécie de indenização. Tem indenização que a empresa tem que pagar para o segurado? Tem indenização, mas nesse caso é quando o empregado sofre um acidente no trabalho ou relacionado ao trabalho e tem a culpa ali, ainda que indireta, do empregador, que ele não fiscalizou, algo do tipo. Nesse caso, a responsabilidade é da empresa. Essa indenização que a gente está falando aqui hoje não tem nada a ver com o empregador, tá? Essa indenização não tem nada a ver com o empregador. Oi, Geilson, seja bem-vindo. Vocês que estão passando aqui, seja bem-vindo à nossa live. Se tiver dúvida, é só enviar para a gente, tá? Então, essa indenização não tem nada a ver com o teu patrão, não é a tua empresa que vai pagar, não é o empregador que vai pagar. Quem é que vai pagar essa indenização? Quem paga essa indenização é o INSS. Se é o INSS que paga essa indenização, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui você tem que ser segurado do INSS, tá? Só tem direito a receber um benefício do INSS quem é segurado do INSS. Por quê? O INSS, ele é um seguro, tá? Imagina a lógica de um seguro de carro. Se você tem um carro, você não tem seguro, e algum dia alguém rouba o teu carro, ou você bate o teu carro, você pode chegar em alguma seguradora e cobrar a indenização desse teu prejuízo? Não. Por quê? Porque você não é segurado. Só se você estivesse pagando o teu seguro, tivesse o contrato ali com aquela seguradora. O INSS é a mesma coisa, ele usa a mesma lógica. Só que o INSS é um seguro social, tá? Você paga para o INSS cobrir o risco social que você está sujeito, tá? Então,
Quais são os riscos sociais que o INSS cobre? É o risco social de morte. Se você morrer, você vai deixar pensão para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus dependentes, o INSS vai ter que pagar. Se você ficar grávida, o INSS tem que pagar o salário maternidade. Se você ficar incapacitado, o INSS tem que pagar os benefícios por incapacidade. Daí que a gente tem 3 benefícios, que é o temporário, o permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e é essa indenização que a gente está tratando. Além de outros benefícios, tá? Auxílio reclusão, salário de recuperação, outros benefícios que o INSS é obrigado a cobrir para quem está pagando a contribuição mensal. Então, se você é um segurado, logo a seguradora tem que cobrir o eventual risco social, algum dano que você tem ali. No caso do INSS, são esses benefícios que eu já falei aqui que ele vai conceder. Agora, no caso da indenização, como que é que funciona essa indenização paga pelo INSS? Todo mundo tem direito a essa indenização? O simples fato de você ser segurado, você já vai ter direito a essa indenização? Não, até que eu coloquei no nosso bannerzinho. Quem é que tem direito? O primeiro que tem direito é o empregado. Se você trabalha de carteira assinada ou se você trabalhava de carteira assinada, na época que você sofreu um acidente, você ficou com uma sequela que causa maior dificuldade para você trabalhar hoje em dia, você tem direito a essa indenização. Outro segurado que tem direito, o empregado doméstico, tá? Se você é um empregado doméstico ou empregada doméstica, você tem direito também a ser indenizado. Se você sofre qualquer tipo de acidente, fica com uma sequela que causa maior dificuldade para você realizar o teu trabalho ali como empregado doméstico, o INSS também tem que te indenizar, tá? O outro segurado que também tem direito é o trabalhador rural. O trabalhador rural em regime de economia familiar, que é o segurado especial que a gente fala, tá? Aquele trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar lá com a família, faz a plantação lá para a família, vende o excedente, consome aquela produção lá. Então, esse segurado trabalhador rural também tem direito a essa indenização. E, por fim, o pescador artesanal, que também é segurado especial, tá? O pescador artesanal, se ele sofre um acidente, ele também tem direito a ser indenizado. Agora, qual é o tipo de acidente que dá direito a essa indenização? Será que é só o acidente de trabalho? Tem que ser no exercício daquela profissão, como empregado, como doméstico, como rural, como pescador artesanal? Ou não? É qualquer tipo de acidente? Pessoal, essa indenização do INSS é pago para qualquer tipo de acidente, tá? Então, não importa se você está lavando a tua calçada lá, você escorrega, se machuca e depois fica com a sequela. Não importa se você está lavando o teu banheiro, se machuca e fica com a sequela. Não importa se você está trabalhando, sofre um acidente, fica com a sequela. Não importa se você está andando de bicicleta na rua, é atropelado e fica com a sequela. Não importa se você está subindo em uma árvore, subindo num muro, caiu e ficou com uma sequela. É qualquer tipo de acidente. Estou na academia fazendo exercício, sofri um acidente, fiquei com uma sequela. Tem direito? Tem direito. Tô jogando futebol no final de semana, levei uma entrada muito forte lá, fraturei o tornozelo, fraturei o joelho, que é muito comum, ligamentos do joelho, e agora tenho dificuldade de movimento no joelho, tenho limitação para caminhar, não consigo mais correr, isso interfere no meu trabalho. Vou ter direito? Vai ter direito. É qualquer tipo de acidente. Se você sofreu qualquer tipo de acidente, você era um empregado, um doméstico, um rural, um pescador artesanal, não precisa ser um acidente de trabalho. Qualquer tipo de acidente que você tenha sofrido, você tem direito a ser indenizado pelo INSS. Tá bom? Não tem que ser acidente de trabalho. Qualquer acidente. Tá andando na rua, tropeçou e sofreu um acidente, ficou com uma sequela, vai ter direito a receber essa indenização. Tudo certo? Agora, qual é o valor dessa indenização? Qual é o valor dessa indenização que o INSS tem que pagar para esse segurado que ficou com essa sequela? A lei fala que essa indenização será no valor de 50% do salário de benefício, tá? O que é o salário de benefício? O salário de benefício nada mais é do que a média que o INSS calcula de todos os teus salários de contribuição, tá? Cada vez que você recebe um salário, é descontado uma contribuição do INSS, tá? Você paga uma contribuição para o INSS. Cada vez que você paga, esses salários estão contabilizados lá no extrato de contribuição do INSS. Quando você precisa de um benefício,
O INSS vai pegar todos esses salários que você já realizou alguma contribuição na tua vida, vai somar, vai atualizar monetariamente esses salários, vai somar todos eles e vai fazer uma média aritmética, tá? Então, se ele achar lá no teu histórico de contribuição 200 salários que você já contribuiu, ele vai somar cada um desses salários e vai dividir por 200. Se ele encontrar 100 salários que você já contribuiu, vai somar cada um desses salários depois de atualizar, né? E vai dividir por 100. Se você tem 10 salários lá que você já contribuiu, vai somar esses 10 e dividir por 10. Vai fazer uma média aritmética simples, tá? A partir dessa média, a gente tem o salário de benefício, a gente tem a média salarial, tá? Essa média salarial que a gente chama de salário de benefício. Essa média salarial é o 100% daquilo que você teria direito teoricamente. Agora a gente vem para a indenização. A indenização do INSS não é sobre 100% da tua média, é de 50% da tua média salarial, tá? Então, se nesse cálculo de todas as tuas contribuições que você fez, a tua média salarial deu R$4.000, quanto é que você vai receber de indenização todo mês? 50% desse valor. Você vai receber todo mês R$2.000 até o dia que você se aposentar, tá? Agora, digamos que você tinha 20 anos de idade quando sofreu esse acidente. Você vai se aposentar só com 65 anos de idade. Você vai receber até os 65 anos de idade? Vai receber até os 65 anos de idade. Dos 20 anos até os 65 anos de idade. Tinha 30 anos quando sofreu o acidente? Vai receber até o dia que se aposentar, tá? Esse benefício, ele é desde o momento do requerimento, da constatação ali, né, da sequela definitiva com interferência do trabalho, até o dia que você se aposentar. Você vai continuar recebendo. Você pode continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando. Nesse caso, você vai receber o teu salário da empresa e ainda vai receber mais esse adicional, esse benefício do INSS, tá? Então, ele é sempre no valor de 50%. Se a tua média salarial for R$1.518, que no caso deu o salário mínimo, qual é o valor que você vai receber? Meio salário mínimo, tá bom? A maioria dos benefícios que a gente tem, os mais antigos pelo menos, ou quando a pessoa está no início da carreira profissional dela, que ela contribui com um salário menor, essa média salarial vai dar em salário mínimo. Então, geralmente vai dar meio salário mínimo que esse segurado vai receber. Agora, quem já está trabalhando há mais tempo, contribuindo há mais tempo, essa média salarial tende a ser um valor maior. Se essa pessoa tem um emprego melhor, ela contribui com um valor melhor para o INSS, a média salarial vai ser um valor maior. Então, digamos que a média salarial dessa pessoa está no teto do INSS, está 8 mil e poucos reais, tá? Deu R$8.000. Qual é o valor que ela vai receber para o resto dos anos dela, até o dia que ela se aposentar? R$4.000, a metade da média salarial do INSS. Então, esse é um benefício bem interessante que muitas pessoas nem sabem que têm direito a esse benefício, tá? Quantas pessoas que você conhece, que você sabe que sofreram um acidente, ficaram encostados lá pelo INSS alguns meses, alguns anos, até se recuperar. Quando se recuperou, essa pessoa não se recuperou 100%, não voltou a ter a mesma função, a mesma atividade que ela tinha antes do acidente. Ela ficou com uma limitação para andar, ficou com uma limitação para mexer os braços, às vezes teve alguma amputação de membro, amputação de dedos, de mão, de perna, sofreu fratura no joelho, não consegue fazer extensão completa no joelho, a pessoa anda mancando, a pessoa ficou com algum problema de coluna. Então, tudo isso dá direito ao recebimento dessa indenização mensal. Se sofreu um acidente e comprovou que isso causa alguma repercussão no trabalho, causa maior dificuldade para trabalhar, essa pessoa vai ter direito, assim, a ser indenizada pelo INSS. Qual é o valor da indenização? 50% da média salarial. Se a tua média deu R$4.000, você vai receber R$2.000 até o dia que se aposentar. Beleza? Basicamente assim que funciona essa indenização, tá? Então, o que a gente já falou? O que é o benefício, quem tem direito, qual é o valor, os tipos de acidente, que é qualquer tipo de acidente que pode gerar o direito a esse benefício. Agora, aqui tem uma outra coisa interessante. Se você tem uma doença que causa uma limitação, será que você tem direito a receber?
Aí depende de qual é a origem dessa doença, tá? Se é uma doença que foi gerada, causada pelo teu trabalho, se é uma doença do trabalho, você tem direito a receber essa indenização. A única hipótese aqui que tem que obrigatoriamente estar relacionada com o trabalho é quando se trata da doença. Tá? Então, por exemplo, digamos que a pessoa teve um AVC e ela ficou depois com alguma sequela, com alguma limitação. Ela vai ter direito? Ela ficou com uma sequela, ela tem dificuldade para trabalhar. Ela tem direito? Não, não tem direito. Por quê? Porque o AVC, teoricamente, não tem nada a ver com o trabalho dela. Agora, essa pessoa trabalha como operador de produção e ela faz todo dia movimentos repetitivos e ela acaba no decorrer dos anos gerando uma lesão de manguito rotador ou uma lesão no punho, uma lesão no braço, e ela tem dificuldade para fazer aquele movimento. Ela teve perda de força, teve perda de movimento, não consegue talvez erguer o braço acima do ombro, então ela teve uma perda ali por uma doença do trabalho, que no decorrer dos anos, no exercício daquela função, acabou gerando uma limitação. Isso é uma doença do trabalho. Isso dá direito à indenização do INSS? Dá direito à indenização do INSS. Ela vai ter que fazer a prova que ela não tinha essa situação antes e ela desenvolveu isso no decorrer dos anos trabalhando naquela empresa ou naquela função, tá? Ela vai precisar daí da documentação médica, comprovando o agravamento, toda aquela situação, e que hoje, de fato, ela tem a limitação. E aqui a gente já entra, então, no outro ponto. Quais são os documentos que a gente pode utilizar para comprovar que você tem esse direito? A primeira coisa é comprovar que aquilo teve uma origem acidentária, tá? Então, a primeira coisa que vai ser analisada é aquela limitação, aquela sequela que você tem, realmente foi causada por um acidente? É algo que você já tem desde o nascimento? É algo que surgiu por uma doença comum, não relacionada ao trabalho? Então, primeiro você precisa provar que aquilo foi gerado por um acidente, tá? Se você sofreu um acidente de trânsito, algo do tipo, você já vai ter ali pelo menos um boletim de ocorrência para provar. O prontuário médico lá do hospital vai ter todas as informações de como você chegou no hospital. E aqui não só para acidente de trânsito, aqui qualquer tipo de acidente. Um documento muito importante que você tem que pegar é o prontuário médico, tá? O prontuário médico vai constatar ali que realmente você chegou para o atendimento em decorrência do acidente. Então, é um documento que já comprova. Aqui o Alex Tomé está perguntando: doutor, eu trabalhava de pintor e a empresa colocava eu para puxar gás. Aqui, Alex, a gente está falando mais de um desvio de função. Seria essa a tua situação que você queria saber? Ou é algo relacionado a acidente mesmo? Você teve algum problema de saúde relacionado a isso, tá? Porque, pelo que eu vejo aqui, essa tua pergunta é mais relacionada a desvio de função, tá? Então, isso é mais uma questão trabalhista. Tem que ver como é que tá no teu contrato de trabalho, se a função que você está fazendo agora está causando algum prejuízo, está tendo um acúmulo de função, mas daí é uma questão trabalhista. Agora, se você está fazendo uma função que causou algum prejuízo de saúde para você, causou uma limitação para você trabalhar, daí é o tema que a gente está falando aqui, tá? Se você tem uma dificuldade para desenvolver essa função, porque você teve alguma lesão, algum acidente, você tem direito a receber essa indenização, tudo certo? Então, aqui voltando ao tema aqui dos documentos para comprovar o acidente, a limitação, tá? Você vai precisar de um laudo médico, tá? Um laudo médico funcional comprovando que realmente você teve essa alteração funcional. Daí, esse médico que vai fazer essa análise, emitir esse laudo para você, ele vai poder falar certinho lá. Ó, fulano de tal teve esse acidente, teve essa fratura nesse membro, ou teve essa lesão ligamentar, e hoje ele tem tal nível de redução funcional, 30% de redução funcional, 20% de redução funcional, a atividade profissional dele era essa, hoje ele tem limitação para exercer, para fazer peso, para carregar peso, para fazer caminhada a longa distância, para trabalhar durante uma jornada de 8 horas diárias em pé, tá? Então, tudo isso interfere. O Alex falou aqui: doutor, me deu problema no joelho, estou afastado do INSS. Pegou meu benefício que a empresa recusou e eu vou. Acho que ele não terminou a pergunta. Se você teve esse problema no joelho, você está afastado no INSS, o Alex?
isso foi causado no trabalho, tá? Em decorrência desse esforço que você fazia, pelo que você falou no carregamento de gás ali, você ficou com esse problema, isso é um acidente de trabalho, tá? Então, eu não sei se a empresa chegou a emitir uma CAT para você quando você se acidentou, tá? Seria importante a emissão de uma CAT, tá? Porque a CAT comprova que o acidente foi um acidente de trabalho, ou que essa lesão que você teve no joelho foi causado pelo esforço de trabalho. Agora, se esse problema no joelho não tem nada a ver com o teu trabalho, daí não precisa a emissão da CAT, não tem nada a ver daí, tá? Agora, você falou que está recebendo esse benefício do INSS agora. Agora a gente tem que ver se você vai ficar com uma sequela quando você se recuperar, porque agora você está recebendo o benefício, está tudo certo, tá? Se você está recebendo o benefício, tudo tranquilo. O teu contrato lá com a empresa, ele está suspenso. O dia que esse benefício terminar, você tem que se apresentar lá na empresa. O teu contrato ainda está ativo, você vai voltar e vai voltar a trabalhar. Se quando o teu benefício terminar, você ainda estiver incapacitado, você pode pedir a prorrogação do teu benefício no INSS. Se o INSS negar a prorrogação do teu benefício, você procura um advogado para entrar judicialmente, para conseguir judicialmente esse benefício. 80% dos benefícios que o INSS nega para os segurados é erro do INSS, é uma má avaliação e o segurado tem direito. Então, não aceite esse não do INSS. Se após terminar o teu benefício, você ainda estiver incapacitado, sem condições de trabalhar, procure um advogado. Tá aqui o nosso contato. Se quiser falar com a nossa equipe, é só entrar em contato no nosso WhatsApp ali, beleza? Agora, se após terminar o teu benefício, você se recuperou, tá? Voltou a tua capacidade de trabalhar, mas você ficou com uma sequela, você ainda consegue trabalhar, não está mais incapaz, mas ficou com uma limitação ali nesse teu joelho, tá? Não consegue fazer o movimento completo, não consegue flexionar completamente esse teu joelho ali, quando você vai andar ou quando você vai erguer o peso, carregar os botijões ali no teu trabalho, você não consegue ter a mesma destreza de antes, então você ficou com uma limitação, você tem direito sim a receber essa indenização do INSS. Então é importante você guardar essa documentação médica e após terminar esse teu benefício ali, você procurar um advogado para fazer esse pedido para você, comprovar que realmente você ficou com uma sequela. Mas quando é que você vai fazer esse pedido? Só depois que terminar o teu benefício temporário. Por quê? Se você está recebendo um benefício temporário, quer dizer que você ainda está totalmente incapacitado para exercer a tua atividade, tá bom? Você está falando aqui, eu tenho um laudo que eu perdi a força da perna. Só o INSS. Negou meu benefício e a empresa não. Tá, então, se o INSS negou teu benefício e a empresa não te quer lá de volta porque ela fala que você está incapacitado, pelo que eu entendi é isso, então você está no limbo previdenciário. O que é o limbo previdenciário? É quando o segurado vai para o INSS fala que a pessoa está apta para trabalhar, que a pessoa pode trabalhar. A pessoa chega lá, bate na porta da empresa, o médico da empresa fala, não, você não tem condições de trabalhar, eu não vou te receber aqui porque você pode ter algum problema. Nesse caso, você está no limbo previdenciário. O que você tem que fazer? Você tem que entrar com uma ação contra o INSS para que o INSS conceda esse benefício para você, porque senão você vai ficar sem o teu salário na empresa e sem o teu benefício no INSS, não vai ter como se sustentar, né? Então, nesse caso, alguns casos é possível até entrar com uma ação contra essa empresa para ela pagar esse salário durante esse período que o INSS não está te pagando, tá? Mas isso é preciso você conversar com o advogado para que ele faça uma análise mais detalhada. Faça uma análise dos teus documentos, dos teus atestados, da negativa da empresa em te receber, o ASO, o atestado de saúde ocupacional, certinho, para que possa fazer uma avaliação mais detalhada, tá? E é o caso específico, aí você precisa conversar realmente com o advogado, tá? Procura um advogado da tua confiança, se quiser falar com a nossa equipe, tá? O nosso contato, envia a mensagem lá no WhatsApp que a gente vai te atender lá, beleza, Alex? Então, a importância de você ter a documentação médica comprovando. Aqui no caso do Alex, por exemplo, ele teve perda de força. Isso é claramente uma limitação funcional, tá? Ele tem uma perda de força, ele não vai voltar mais a ter 100% da capacidade funcional. Então, se isso foi causado por um acidente, algo que ele forçou no trabalho dele, um outro acidente, seja jogando futebol, seja andando de bicicleta, seja andando na rua, se essa lesão no joelho foi causada por qualquer tipo de acidente, ele tem direito a ser indenizado por isso. Beleza? Aqui eu vou trazer o exemplo aqui de 2 casos práticos aqui que eu trabalhei recentemente, tá? Pra gente falar.
Um foi de um trabalhador que ele sofreu um acidente de trânsito, tá? O que que aconteceu? Ele estava indo para o trabalho dele de bicicleta e sofreu um acidente, foi atropelado ali andando de bicicleta. Neste acidente, ele teve uma fratura no tornozelo. Ele ficou alguns meses afastado pelo INSS até a recuperação, teve aquela questão de cirurgia, colocação de placas ali no tornozelo, na perna dele, enfim. Quando ele se recuperou, ele ficou com uma sequela definitiva, ele ficou com uma limitação para fazer a mesma atividade que ele fazia antes. Ele trabalhava como auxiliar de produção, tá? Ele era talhador e auxiliar de produção em uma determinada empresa. Quando ele voltou a trabalhar, ele voltou com essa limitação. A perna dele, o tornozelo dele, ele não conseguia mais fazer um movimento completo de rotação, então não conseguia fazer aquele movimento lateral. O tornozelo dele não fazia esse movimento de subir e descer, então quando ele andava, ele não conseguia mais fazer essa extensão normal do pé, né? Ou ficar na ponta dos dedos assim e se erguer. Ele não conseguia mais fazer esse movimento. Então, para um trabalhador que tem que trabalhar o dia inteiro em pé na indústria, caminhando para lá e para cá, se ele não tem mais essa funcionalidade de 100% do pé dele, ele vai ter um prejuízo, ele vai fazer um esforço maior na outra perna boa, isso vai acabar desenvolvendo um outro problema de coluna, que ele vai sobrecarregar um lado do corpo, e isso vai acabar gerando diversos prejuízos para ele. Então, o que a gente tem aqui? Um trabalhador que sofreu um acidente de trânsito, estava andando de bicicleta, indo para o trabalho e sofreu um acidente. Se recuperou e ficou com uma sequela. Então aqui a gente já tem 2 passos para requerer o benefício. Sofrer o acidente e ficar com uma sequela. Agora o terceiro passo essa sequela causa um prejuízo no trabalho dele? Sim, causa prejuízo no trabalho dele. Por quê? Ele trabalha como um auxiliar de produção, trabalha o dia inteiro em pé, trabalha carregando peso, e ele tem que andar o dia inteiro do trabalho, na jornada de trabalho dele. Se ele tem que andar o dia inteiro na jornada de trabalho, ele tem uma sequela no tornozelo, ele não consegue fazer o movimento mais. Tá? Até o perito fala aqui, ó, restrição de flexão dorsal e plantar em torno de 20 graus, tá? Então, o normal, que seria de 30 a 50 graus, ele ficou com 20 graus, então teve ali uma redução. Essa redução precisa ser de 100%? Não. A gente tem um entendimento jurisprudencial, que é o entendimento dos tribunais do nosso país, que pode ser uma limitação mínima. O que tem que acontecer? Essa limitação tem que, de alguma forma, interferir no trabalho dessa pessoa, tá? Se está interferindo no trabalho, como foi o caso aqui desse segurado, ele tem direito a receber esse benefício, tá? E aqui o que acontece nesse caso dele? Esse caso dele, ele sofreu o acidente, passou muitos anos até ele nos procurar, tá? Quando ele nos procurou, já fazia muitos anos que ele tinha sofrido esse acidente, ele já tinha se recuperado, já estava trabalhando de novo, só que trabalhando com essa limitação. Quando ele nos procurou, a gente constatou que haveria possibilidade de fazer esse requerimento. Ele sofreu o acidente, ficou com uma sequela e estava causando prejuízo no trabalho dele. Então, quando a gente fez o pedido, a gente comprovou toda a situação, ele passou por um perito judicial, o perito olhou, analisou a documentação e viu que realmente ele ficou com essa limitação ali de flexão dorsal no pé dele, em relação decorrente dessa fratura no tornozelo. Então, isso interferia para ele realizar o trabalho dele, que era de pé, que era de auxiliar de produção. Ele tinha limitação para caminhar e fazer o trabalho dele todo dia. Então, foi concedido o benefício dele. Ele vai receber esses 50%, que eu já expliquei ali, 50% do salário de benefício até o dia que se aposentar. Esse segurado, ele ainda é um trabalhador novo, ele tinha 30 anos na época, tá? Então, se ele se aposentar com 65 anos de idade, ele vai passar 35 anos da vida dele recebendo esse benefício, tá? Na época, o benefício dele foi fixado em, se não me engano, R$1.050. Foi 1.000 e pouquinho, eu não sei, não lembro o valor exato, mas foi 1.000 e pouquinho que foi fixado o valor dele. Então ele vai receber esse R$1.000 e vai ter atualização todo ano até o dia que ele se aposentar, tá? Se ele se aposentar daqui 30 anos, ele vai passar 30 anos recebendo essa indenização do INSS, tá? Como eu disse, não é do empregador. A empresa não tem nada a ver com isso, tá? Quem paga é o INSS. Por quê? Porque ele era um segurado do INSS. Logo, se você é um segurado do INSS, você paga um seguro, você tem que ter um retorno daquele seguro. Qual que é o retorno? É o pagamento dessa indenização. Além dele ficar recebendo essa indenização todo mês, ele ainda recebeu o valor dos atrasados. Por quê?
Lembra que eu falei que quando ele nos procurou já fazia muito tempo que ele tinha sofrido um acidente? Quando o acidente ocorreu há muitos anos atrás, a pessoa pode fazer o pedido agora que ela vai conseguir receber o valor atrasado, o valor que o INSS não pagou na época certa. Só que a gente tem uma coisa chamada prescrição. O que é a prescrição? Prescrição é a perda do direito a receber aquele valor que você não cobrou na época certa. No caso do direito previdenciário, você consegue receber o valor dos últimos 5 anos. Tudo que passa de 5 anos você não consegue receber mais, tá? Então, digamos que o teu acidente ocorreu há 10 anos atrás. Você pode fazer um pedido hoje? Você pode fazer um pedido hoje. Você vai receber os 10 anos para trás que o INSS não te pagou? Não. Você vai comprovar que sofreu um acidente há 10 anos atrás, mas você recebe os últimos 5 anos, que foi o caso desse segurado que a gente atendeu. Ele recebeu só os últimos 5 anos, já fazia muito tempo, mas a prescrição fala que ele recebe os últimos 5 anos, ele recebeu só os últimos 5 anos, tá? Então, de uma vez só, o INSS foi obrigado a pagar todos esses valores atrasados. Na época, deu mais de 70 mil reais que ele recebeu de uma vez só. Ele recebeu mais de 70 mil reais de uma só vez e ainda vai ficar recebendo todo mês um valor até o dia que ele se aposentar. Então, isso é importante. Se você sofreu um acidente há 5 anos, há 2 anos, há 10, 20, 30 anos atrás, não importa, tá? O que você tem que comprovar? Tem que comprovar que sofreu o acidente, que ficou com uma sequela e que essa sequela causa maior dificuldade para você trabalhar, para realizar a função que você sofreu lá na época do acidente, a função que você realizava lá na época do acidente, tá? Então, se você trabalhava em um serviço em pé, quando você voltou, você foi readaptado, teve que fazer um serviço sentado, não pôde mais fazer um serviço pesado, já é uma prova de que você teve um prejuízo na tua função, tá? Então, você não tem que comprovar a repercussão na função que você exerce hoje. Às vezes o tempo passou, você se profissionalizou, aprendeu uma outra profissão e está fazendo uma atividade que não causa nenhum impacto. Mas tem que ver na atividade que você fazia lá na época do acidente. Na atividade que você fazia na época do acidente, a sequela que você ficou causa um impacto para aquela atividade? Causa um impacto, gerou uma limitação para aquela função, tá? Por exemplo, um operador de máquina, tá? Uma costureira, por exemplo, que trabalha o dia inteiro com a máquina de costura, pegando peças de roupa, toalhas, ou qualquer malha que ela tenha que passar na máquina ali. Ela utiliza as mãos dela o dia inteiro para realizar a produção dela. Agora imagina que essa trabalhadora tem uma amputação do dedo polegar dela, tá? Ela não vai conseguir mais fazer o movimento de pinça. Como é que ela vai pegar as peças de roupa ou passar na máquina? Ela não vai ter uma limitação? Ela pode continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando. Ela vai ter que se readaptar, reaprender a fazer a profissão dela. Vai conseguir continuar trabalhando, mas não causou uma limitação, ela não vai ter uma maior dificuldade, um prejuízo ali. Quem sabe a produção dela nunca mais vai ser de 100%, vai ser de 70%, 80%, 90%. Então ela teve um prejuízo. Se ela teve um prejuízo com a amputação desse dedo, ainda que a amputação seja parcial, ela ficou com prejuízo, ela teve uma redução funcional, então ela também tem direito a ser indenizada. Por que eu estou falando isso? Para você poder visualizar que qualquer tipo de acidente que causa qualquer tipo de sequela e que causa alguma limitação na tua função, ainda que seja mínima, causou uma limitação, você tem direito a ser indenizado, tá? Então, o primeiro exemplo que eu dei aqui, que a gente trabalhou recentemente, foi esse caso do segurado que sofreu o acidente de trânsito e teve essa fratura no tornozelo. O outro caso que eu tive aqui, que eu trabalhei recentemente, foi um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho. Aqui realmente foi um acidente de trabalho. Ele trabalhava em uma máquina injetora, tá? E teve uma ocasião lá que a mão dele acabou entrando na máquina, o braço todo dele, e ele acabou tendo diversas lesões nesse braço. Ficou um tempão para se recuperar e quando ele se recuperou, ele ficou com problema de extensão no braço, tá? Então ele não consegue hoje fechar a mão dele completamente, a mão dele, se ele força, ele não fecha completamente, ficou com a limitação, ele fica mais ou menos assim a mão dele, tá? O braço não consegue fazer a extensão correta. Quando a gente faz assim, a gente consegue levar o máximo possível, ele não consegue, a mão dele fica mais ou menos assim, não consegue fazer a extensão correta, completa da mão. Então ele ficou com uma sequela definitiva.
Essa sequela definitiva causa um impacto para aquele trabalho que ele fazia? Causa um impacto, tá? Então, naquela atividade, naquela função que ele desenvolvia lá na indústria como operador de máquina injetora, ficou com uma limitação, porque ele teve comprometimento no braço. Daí o perito colocou aqui, com relação à sequela dele, ó, amplitude de movimento reduzida em grau moderado para extensão do punho direito, pronação e supinação. Ele teve redução de força de preensão palmar na mão direita em grau moderado a severo. Sequelas consolidadas e definitiva, tá? Então o perito comprovou que realmente ele teve uma sequela. Aqui no caso dele é até um caso mais grave, não é uma lesão mínima. Até o perito colocou moderado a severo, então é de moderado para mais grave. Mas se fosse para moderado para mínimo, ou se fosse uma lesão mínima, teria direito? Teria direito também. Por quê? Porque hoje o entendimento judicial é, se essa pessoa teve uma sequela e essa sequela interfere minimamente no trabalho, teve um comprometimento na função, ela tem direito sim a receber esse benefício. Então aqui no caso desse segurado, ele também foi concedido benefício para ele. Aqui no caso dele, tinha passado... fazia 1 ano já que tinha terminado o benefício dele. Então ele recebeu mais ou menos 1 ano ali de valores de atrasados de uma só vez e vai receber o valor desse benefício dele até o dia que se aposentar. Ele também é bem jovem, se não me engano tinha 35 anos, então ele vai passar muitos anos ainda recebendo esse benefício previdenciário, tá? Aqui é importante lembrar, pessoal, que esse benefício, essa indenização do INSS, não é um favor que você está recebendo, que o INSS está fazendo para você, não é um favor que o governo faz para você. Por quê? Quem tem direito? Quem paga o INSS. Aqui está no nosso bannerzinho. Quem tem direito? O empregado, o doméstico, o rural e o pescador artesanal. Essas pessoas são segurados, elas estão pagando para ter direito, elas estão pagando para que se alguma coisa acontecer com elas, elas tenham um retorno do INSS, que é uma previdência social. Tá? Então não é nenhum favor que o governo faz para você, não é nenhum favor que o INSS faz para você, é um direito que você tem porque você pagou a contribuição, porque você era segurado do INSS, tá? Então eu já fiz algumas vezes vídeo ou publicações sobre esse tema e foi muito engraçado porque teve alguns comentários, vão trabalhar vagabundos, que vocês querem ficar recebendo coisas do governo? Cara, isso aqui não é um favor que o INSS está fazendo para você. Não é um favor que o governo faz para você, tá? Você não é vagabundo por receber essa indenização. Por quê? Porque você pagou por isso, tá? Se você está pagando, você tem que receber algo em troca, tá? Seria o caso, por exemplo, de quem nunca contribuiu e querer uma indenização. Nesse caso, sim, a pessoa está querendo um favor, porque ela nunca pagou por nada e quer receber algo em troca. Nesse caso, não. Você pagou para ser um segurado INSS e para que se alguma coisa acontecesse com você, você tivesse uma retribuição, um direito em decorrência disso que você pagou. Então tá, não é um favor do INSS. Se você sofreu um acidente e você era um empregado, um doméstico, um rural, um pescador artesanal, você tem direito sim a ser indenizado, receber essa indenização. Essa indenização é de 50% da tua média salarial, você vai receber isso até o dia que se aposentar. Agora, eu estou recebendo essa indenização de 50%. Eu posso continuar trabalhando? Isso vai interferir no meu trabalho? Eu estou aposentado por invalidez? Eu vou ter que parar de trabalhar? Não, pessoal, isso não tem nada a ver com aposentadoria por invalidez. Você não precisa parar de trabalhar. Isso não tem prejuízo nenhum no teu trabalho. Você não vai envolver o teu patrão, o teu empregador em nada disso aqui. É outra coisa, tá? Indenização com a empresa tem a ver com o direito do trabalho, não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando. Aqui a gente está falando de direito previdenciário que envolve o INSS, tá? E também não é aposentadoria por invalidez. Você pode continuar trabalhando normalmente, tá? Por quê? Porque é uma indenização. Indenização não é benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Indenização é indenização por causa da sequela, tá bom? Então você vai poder continuar trabalhando no emprego que você tá. Se você quiser parar de trabalhar e continuar trabalhando em outro emprego, você pode. Se você quiser parar de trabalhar e receber só indenização pro resto da vida, você pode. Quem sabe a tua indenização deu 2, 3 mil reais ali todo mês e você quer viver da tua indenização, isso é o suficiente para você? Pode viver da tua indenização,
tá? Só é importante você pagar a contribuição do INSS, tá? Porque o fato de você estar recebendo essa indenização não garante a aposentadoria lá na frente. Por quê? Você está recebendo a indenização e não está contribuindo para o INSS. Se você pensa em se aposentar um dia, então recebe a tua indenização. Se você não trabalha, só recebe a indenização e paga a contribuição para você se aposentar lá na tua velhice, tá? Mas você pode trabalhar e receber a indenização? Pode. Pode só receber a indenização, se ela é suficiente para você? Pode, porque você vai receber até o dia que você se aposentar, tá bom? Se você nunca se aposentar, você vai receber até o dia que você morrer, né? Se você não fizer um pedido de aposentadoria. Mas o importante é você se aposentar. E aqui, que é a grande diferença para quem tem esse direito e se aposenta. Por quê? Porque essa indenização conta para aumentar o valor da tua aposentadoria, tá? Então, quantas pessoas que eu conheço, que às vezes, se ela não tivesse recebido esse benefício, a aposentadoria dela ia ser de R$3.000, tá? Só que como ela recebeu por muitos anos essa indenização, a aposentadoria dela saiu de um valor de R$3.000, foi para 4, 4,5. Por quê? Porque ele também integra o cálculo do valor da aposentadoria. Então, o dia que você se aposentar, esse benefício termina. Termina quer dizer que eu vou parar de receber? Não, ele vai fazer parte do cálculo da tua aposentadoria. Então, a tua aposentadoria também vai ser bem maior o benefício que você vai receber, tá? Então, sofri um acidente há 20 anos atrás, me aposentei o ano passado. Será que eu tenho direito? Nesse caso, você não vai ter direito a receber daqui para frente porque você está aposentado, mas talvez seja possível fazer uma revisão da tua aposentadoria. Para quê? Para reconhecer que você tinha o direito lá atrás a receber essa indenização, tá? E para que o valor que você não recebeu dessa indenização, mas que você tinha direito, para que ele integre o cálculo da tua aposentadoria. Isso vai fazer que o valor da tua aposentadoria atualmente aumente, tá? Mesmo que você nunca tenha recebido esse benefício, você nunca fez o requerimento, você está aposentado hoje, mas lá na época você teria direito. Você pode pedir uma revisão da tua aposentadoria hoje para incluir aqueles salários, mesmo que você não tenha recebido, tá? Você vai incluir aquele salário no cálculo para aumentar a tua aposentadoria hoje, tá? Então, isso também é muito interessante. Por fim, o último tema aqui, o último assunto que a gente vai falar aqui, que a gente basicamente já falou, né? Se o acidente faz muito tempo, eu tenho direito? Eu sofri um acidente lá no ano 2000, 95, eu vou ter direito? Vai ter direito sim. Nesse caso, o que a gente tem de problema? O problema que a gente tem geralmente é de comprovar o acidente, porque a gente, quando já passou muito tempo, a pessoa não tem mais a documentação médica, às vezes a pessoa jogou fora a documentação médica da época, vai no hospital requerer o prontuário médico, não tem mais, o hospital tem a obrigação legal de guardar por 20 anos a documentação médica, o prontuário médico. Como já passou muito tempo, vai lá, às vezes o hospital não tem esses documentos arquivados mais, já foram todos descartados. A gente tem às vezes uma dificuldade de conseguir essa documentação, tá? Mas se conseguiu essa documentação, beleza, conseguiu comprovar o acidente, já é o suficiente. Às vezes a gente pode até, quem sabe, tentar comprovar a ocorrência desse acidente por uma prova testemunhal, tá? Vai buscar testemunhas que viram aquele acidente, que comprovaram que você esteve afastado ali em decorrência desse acidente e a gente vai conseguir comprovar. Outra coisa, a gente pode requerer o cópia do processo administrativo do INSS. Só que o que a gente tem de problema aqui? O INSS ele não tem a documentação antiga guardada, tá? Você vai pedir a documentação, cópia do processo, vai vir só 1 ou 2 folhas lá falando que você recebeu um benefício na época, tá? Mas é o suficiente, porque a obrigação é do INSS de manter essa documentação. Se o INSS não manteve essa documentação guardada, o problema é do INSS, tá? Lá vai estar a informação de que você recebeu um benefício por acidente. Isso já é um início de prova já de que realmente aquela sequela que você tem é decorrente de um acidente. Aí a gente pode utilizar de outros meios, chamar testemunhas para comprovar o acidente e por meio de um laudo atualizado, precisa de um laudo atualizado comprovando realmente que você tem essa sequela com limitação funcional. Assim a gente vai comprovar o teu direito. Agora, se você na época que sofreu o acidente, você não pediu o benefício do INSS, não ficou encostado, não ficou afastado, não ficou recebendo o teu benefício previdenciário até se recuperar. Você tem direito a receber os valores atrasados dos últimos 5 anos? Não, nesse caso, infelizmente, você não tem valores atrasados a receber. Por quê? Porque você não pediu um benefício do INSS. O INSS nem ficou sabendo que você tinha sofrido um acidente. O INSS só
vai saber que você sofreu um acidente a partir do momento que você bate na porta dele e faz um requerimento de benefício, tá? Se você fez o requerimento do benefício, recebeu nem que seja por um mês lá, e o teu benefício acabou, e o INSS não implantou o teu auxílio acidente, não te indenizou lá naquela época, hoje você pode pedir e vai receber os valores dos últimos 5 anos atrasados. Agora, você nunca apareceu lá no INSS falar que tinha sofrido um acidente. Você pode fazer um pedido hoje e cobrar que o INSS pague os últimos 5 anos? Não, porque o INSS não sabia. Você pode cobrar daqui para frente, tá? Então, eu era um empregado, eu era um trabalhador rural, eu era um empregado doméstico e sofri um acidente em 2016. Eu nunca pedi o benefício do INSS. Fiquei um mês lá em casa, me recuperei e não pedi o meu benefício do INSS. Mas eu fiquei com uma sequela e isso causa dificuldade para eu trabalhar. Eu tenho direito hoje? Tenho direito hoje. Vou receber atrasados? Não vai receber atrasado. Vai receber daqui para frente, tá? Vai receber todo mês até o dia que se aposentar, mas daqui para frente. Os valores atrasados você só recebe se, na época que você sofreu o acidente, você contou para o INSS que você tinha sofrido o acidente, que você ficou recebendo o auxílio doença, o auxílio por incapacidade temporária até se recuperar. Daí, nesse caso, você recebe todos os valores atrasados. Tudo certo, pessoal? Então, é basicamente a indenização que o INSS paga para quem sofreu o acidente, tá? Então, se você sofreu um acidente, não importa se é um acidente recente, um acidente muito antigo, se você ficou ou não recebendo benefício do INSS na época, o que vai impactar é se realmente você vai ter direito aos atrasados ou não, tá? Se na época você recebeu o benefício do INSS, você tem direito aos atrasados. Se você não recebeu, você recebe daqui para frente. Beleza? Então, conhece alguém que sofreu um acidente de trânsito, acidente doméstico, subindo na árvore, subindo no muro, consertando o telhado, lavando a calçada de casa, lavando o banheiro, escorregou, caiu, teve qualquer tipo de fratura, lesão decorrente de acidente, qualquer lesão decorrente de acidente. A pessoa se recuperou, a pessoa pode trabalhar hoje, tá? Sofreu um acidente, mas hoje pode trabalhar. A pessoa ficou com uma sequela? Ficou com uma sequela. Qual é o impacto que essa sequela causa no trabalho da pessoa, na profissão que ela exercia na época do acidente? Causa algum impacto? Ela tem dificuldade para exercer o mesmo tipo de trabalho? Ela fazia um trabalho em pé e hoje ela tem a limitação para ficar muito tempo em pé, ela tem bastante dor na perna. Ela fazia movimento nos braços e hoje ela tem dificuldade para fazer movimento nos braços. Ela teve perda de força, não consegue mais erguer peso, levantar peso. Ela teve problema no ombro, não consegue mais levantar o braço acima da linha do ombro. Qualquer problema que tenha causado uma repercussão no trabalho, teve um atrofiamento da mão, não consegue fechar a mão por completo, teve amputação do dedo, da parte da falange distal, o que for. Se ela teve uma sequela que causa algum impacto no trabalho dela, ela vai ter direito a essa indenização. Se você está passando por isso, você sofreu um acidente, conhece alguém que já passou por essa situação, indico que você compartilhe essa live com essa pessoa. A gente vai deixar essa live salva ali, tá? Beleza, Hildo? Seja bem-vindo aqui. Vou deixar essa live salva sobre esse tema. No nosso perfil, a gente está tratando de outros temas: benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria, tá? A aposentadoria mudou desde 2019, então hoje a gente não tem mais só aposentadoria por tempo de contribuição, ela basicamente não existe mais, tá? Então hoje a aposentadoria é por regra de transição, tá? É o tempo mais um outro requisito, tá? Então são várias regras de transição, tá? Então hoje para que você se aposente, antes de você fazer um pedido do INSS, é bom fazer um estudo, um cálculo, um planejamento previdenciário para saber qual é a melhor regra para você se aposentar, tá? Às vezes você vai se aposentar por uma regra e essa regra vai te pagar 60% do que você teria direito, tá? Se você esperar 2 meses, 1 ano a mais, você sai com 100%, tá? Então hoje a gente tem cálculo diferente para cada uma das regras, tá? É importante você procurar um advogado e fazer um cálculo antes de fazer uma aposentadoria. A aposentadoria é definitiva e irrenunciável. Uma vez que você se aposentou, não consegue mexer mais nela. Se você se aposentou errado, você vai viver com esse benefício para o resto da tua vida. Então faça um cálculo antes de pedir um benefício. Procure um advogado, faça uma consultoria previdenciária, faça um planejamento previdenciário, que eu tenho certeza que não vai sair caro para você em relação ao custo-benefício que você vai ter, tá? Conheço muitas pessoas que se aposentaram, pediram o benefício no INSS,
o INSS aposentou. Só que depois de 2019 a gente não tem uma regra de aposentadoria, a gente tem um monte de regra de aposentadoria, tá? Se você tem direito a uma regra, o INSS vai te aposentar, ainda que essa regra não seja melhor para você. Então, antes de pedir a tua aposentadoria, faça um cálculo. Outra coisa, tem gente que está pagando contribuição do INSS 20% sobre o que ganha jogando dinheiro fora. Isso não vai fazer a menor diferença no valor do benefício que ela vai receber. Porque o cálculo mudou. Basicamente, para você sair com 100%, na maioria das regras, você tem que trabalhar 40 anos. A pessoa está pagando 20% e ela nunca vai conseguir alcançar esse tempo. Então, ela está jogando dinheiro fora, está dando o dinheiro dela para o INSS. Por quê? Ela está economizando com planejamento previdenciário, está economizando em não pagar uma consultoria previdenciária e está jogando ali 10, 20, 25, 30 mil reais no longo dos anos, jogando dinheiro fora que não vai fazer a menor diferença para ela, que ela nem vai utilizar aquele valor pago, porque ela nunca vai conseguir alcançar esses 40 anos para ter direito a 100%, tá? Então, faça uma consulta previdenciária para ver qual é a melhor regra para você se aposentar. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, o nosso WhatsApp tá ali, tá? Quer conversar sobre o teu caso prático, aposentadoria, benefício por incapacidade, a indenização do INSS se você sofreu um acidente? Quer conversar com um advogado especialista? Entre em contato com a nossa equipe, apresente o teu caso, nós vamos analisar e ver qual é o melhor serviço que a gente pode prestar para você, o melhor serviço que se adequa ao teu caso e a gente vai te atender lá. Tudo certo, pessoal? Um abraço, uma boa noite, obrigado para você que passou, que ainda está aqui na nossa live. E continue acompanhando aqui que a gente vai buscar toda noite fazer live aqui sobre temas de direito previdenciário. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.